minha mãe, meus irmãos, minha família, em outras palavras, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o título de irmãos de sangue ou de irmãos de fé não representa nada. O que representa realmente é você ser filho de Deus, praticantes da palavra, independente de sua denominação ou raça, ou sanguíneo, irmãos sanguíneos. O mais importante é você ter a prática do Evangelho. Aquele tipo de irmãos de tapinha nas costas, feliz semana, feliz dia, isso aí são irmãos de fachada, irmãos fabricados, irmãos que a gente vê constantemente nas denominações religiosas, onde as pessoas estão mais preocupadas com essa atitude, esse gesto fácil de tapinha nas costas e desejar um feliz dia, quando na realidade não existe nada disso na prática. Você pode notar, essa mesma pessoa que bateu nas tuas costas e deu um feliz dia, se você precisar de alguma coisa e for lá, mesmo essa pessoa podendo, ela vai te dar um não bem grande. Dificilmente vai aparecer um de bom coração e vai atender às tuas necessidades naquele momento. Isso é lógico e evidente em todas as denominações religiosas. É claro que nós vamos seguir a Cristo, não é dependendo disso. A nossa crença em Cristo depende unicamente e exclusivamente da nossa ligação com os céus. Porém, os frutos do cristianismo é demonstrado nessas pequenas atitudes entre irmãos. Se a gente não vê com facilidade nessas atitudes a disponibilidade do meu irmão e a sua disponibilidade também de ajudar o teu irmão, isso mostra de que o seu cristianismo está sendo apenas um cristianismo de fachada e farisaico. Eu fico às vezes imaginando, porque ao nosso redor existem muitas pessoas desse tipo. Em todas as agremiações, em todas as reuniões sociais, existem. É necessário a gente ter essas reuniões. Claro que ninguém vai ficar isolado do mundo. Porém, a gente tem que cultivar a verdadeira união nesses grupos. Se você fizer parte de um ou dois, que seja verdadeiro e honesto. Não adianta você fazer parte e ter cargos e ter posições privilegiadas nessas denominações e que não existe a prática dessas pequenas atitudes. Por isso eu digo a você, ninguém vive de tapinha nas costas e de feliz dia. Ninguém vive. A gente vive de comunidade ou comunhão. Comunidade quer dizer comunhão, você viver em comunhão. Existia um exemplo de comunidade no Novo Testamento, que é no Pentecostes, que todas as pessoas viviam em união. Em outras palavras, viviam em comunidades. Mas o que era que eles faziam? Eles tinham tudo em comum. Daí é que vem o nome comunidade, tem tudo em comum. Se você sofre de uma necessidade, existem outras pessoas mais favorecidas que lhe auxiliam nessa situação, como era no caso no dia de Pentecostes. As pessoas vendiam suas fazendas, seus empreendimentos, colocavam aos pés dos sacerdotes, aliás, dos apóstolos. E os apóstolos, eles dividiam segundo a necessidade de cada um. Então não tinha ninguém passando fome e nem tinha ninguém com mais do que era preciso. Existia união nessa comunidade. Então essa comunidade é o que Deus quer de cada um de nós. Agora, uma comunidade que só essa comunidade cresce, essa instituição, esse CNPJ cresce, e você continua na mesma, porque você é um contribuidor,
Isso não é comunidade, isso é escravatura. É o que está existindo hoje nas religiões. Eu não estou condenando todas, porque são todas instituições religiosas e todas elas fazem parte do sistema. Mas existem muitas, e se eu te disser 99,9% das instituições que cresce, se torna um grande império religioso e a sua membresia continua na mesma. Porque o que existe no império não é dele. Você investiu naquele império, mas não é seu. Aquele império é dos executivos que estão executando a obra. Então, você continua na mesma situação. Existem creches, existem redes de comunicação, existem redes hospitalares, redes educacionais. Existem dessas instituições que crescem assustadoramente. Agora, você como membro, você não desfruta de nada disso, porque aqueles empreendimentos é para ganhar mais dinheiro para a instituição crescer e se tornar bem maior. Se você precisar de um hospital, você não consegue ir, porque é um dos melhores hospitais, e esses hospitais você não tem chance de chegar nem na porta, porque são conveniados a grandes planos, e esses planos o pobre não tem condições de pagar. Se você precisa estudar, você não consegue estudar, você não consegue nem chegar nas portas essas instituições de ensino. Por quê? Porque são preços caríssimos e que o pobre não tem condições também. E quando dão condição para você estudar, ele lhe submete a uma bolsa de estudos, onde na realidade aquela bolsa de estudos é para escravizar você mais. Eles recebem essa bolsa, esse valor de uma instituição, e essa instituição não repassa esse valor, porque você vai ter que pagar com seu trabalho para que seja sanado ou pago o seu estipêndio. Então, é uma enrolação que existe entre as autoridades políticas e as da instituição para sugar o seu sangue e receber o salário desse sangue da pessoa que está se submetendo a essa escravatura. Por isso, qual é a espécie de amor? Isso em vida, viu? Em vida. Mas você pode passar 20, 30 anos dentro de uma instituição dessa. Você nunca é reconhecido como um colaborador, como um grupo. Você é reconhecido como apenas um doador. Se você doa, você é benquisto na sociedade e entre eles, porque doa. O valor do seu prestígio nessas instituições eclesiásticas monetárias é o que você dá. No momento que você deixa de dar, de doar, de ofertar ou dizimar, você perde toda a sua validade. E mesmo que se você oferte, você dizime e fique em dia com a instituição, por ocasião da sua morte, é como se morresse uma barata, um mosquito. Você não tem nenhuma importância de um velório, de uma assistência funeral, porque se você não pagar isso em particular, você é deixado para os urubus se alimentar. Então, tudo que você deu, tudo que você ofertou durante 30, 40, 50 anos, não tem nenhuma importância em seu benefício, mas só para a instituição. E ainda aconselha essa instituição para quando você falecer, passar antecipadamente os bens para ela. Vocês já pensaram na escravatura que é viver dentro do sistema que aparentemente é entre irmãos, quando na realidade não existe irmãos ali?
Existem pessoas bitoladas, controladas, para deixar de viver, para enriquecer a instituição. Porque você morre, a instituição permanece, fazendo mais escravos e trazendo mais pessoas para serem dominadas e manipuladas a jogar tudo para a instituição e deixar que você fique só vendo, igual aqueles cachorros que fica diante daquelas vitrines de frango, né? Nas frangolândias existe aqueles frangos assando nas padarias, né? Tem isso. E os cachorros ficam ali olhando, só olhando. Então, é o que faz a instituição religiosa. Faz ela crescer, resplandecer, ficar grande, mas ela só... a membresia que colabora fica só olhando, só olhando. E você fazendo papel de otário, servindo como se estivesse servindo a Deus, quando na realidade você está servindo somente ao homem. Por isso que a gente deve abrir os nossos olhos, que a pessoa que vive nessas instituições, ele não tem benefício nenhum, a não ser se alegrar nos louvores entorpecentes, chorar muitas vezes emocionado com aquele louvor, quando na realidade tudo que diz naquela letra, naquele louvor, e é feito naquela instituição, é apenas para acalmar a sua necessidade e a sua carência de consolo. É aquela velha história, você dando para aqui, você está fazendo o seu galardão lá nos céus. Então, mesmo que as pessoas estraguem ou façam o que não devem, mas você está fazendo a sua parte. Esse é o ensinamento. Quando na realidade você está sendo fantoche, você está sendo manipulado por essas instituições. Por isso eu digo a todos vocês, tenham muito cuidado, que muitas vezes você acha que está servindo a Deus, mas você está na realidade sendo escravo de uma instituição, fazendo ela crescer, ficar exuberante, e o evangelho de Deus, que seria para pregar, fica no espaço. Porque o evangelho de Deus não é a frequência, não é o que você faz num templo. O evangelho de Deus é o que você faz diante do seu próximo. Que isso fique patente aos nossos olhos. Devemos ajudar todas as pessoas que estão precisando. Esse é o nosso ministério. Esse é o ministério de Deus. E não o que é depositado numa instituição para pagar o que eles bem quiserem, aviões, hotéis 5 estrelas. Isso não é evangelho. Isso é uma subordinação da boa fé das pessoas que querem servir a Deus e estão servindo a Deus. Muitos deles estão sinceros. Não duvido da sua sinceridade, porém equivocados. Que o Espírito Santo de Deus abra a mente de vocês, assim como abriu a minha, para vocês terem uma vida cristã fiel e pessoal, essa comunhão pessoal com o nosso Deus. Deus abençoe.